Olá, meu amigo, minha amiga. A extrema-direita e o clã Bolsonaro andam fazendo por aí discursos extremamente perigosos. Algumas situações já começam a movimentar personagens da vida política e da vida jurídica aqui no nosso país para acelerar o que está em curso lá no Supremo Tribunal Federal e também nas mãos da Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Mas parece que eles não estão muito satisfeitos, não. Eles estão agora se inspirando num país lá da América Central, El Salvador, tentando mostrar que aquilo que está acontecendo lá poderia ser transplantado para o Brasil em relação à criminalidade e violência. Mas será que, ao examinar o que está acontecendo lá, o clã Bolsonaro desejaria que aquele modelo fosse implementado mesmo aqui no Brasil? O que acontece com políticos corruptos em El Salvador no meio dessa história toda, dessa histeria de combate à criminalidade? Já que eles falam tanto que os direitos humanos são questões secundárias, é importante, trazer alguns elementos para que a direita, a extrema-direita e o clã Bolsonaro reflitam se é isso mesmo que eles querem ver aqui no nosso país. Bom, vou tratar dessa questão e de outras também que estão acontecendo aqui no nosso país, vou falar das representações que eu fiz ontem, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros e se inscreva conosco, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, ontem eu tive um trabalho danado com alguns personagens, Eu fiz uma representação lá no Ministério Público de Minas Gerais contra o governador Romeu Zema pela atrocidade que ele cometeu ao vir para as redes sociais dizer que, olha, a vacinação em Minas Gerais para crianças é facultativa. Isso aí não tem sanção nenhuma, o pai pode matricular a criança tranquilamente, pode contaminar outras crianças, pode morrer pela falta de ter tomado a vacina em função de uma enfermidade. Isso está tudo tranquilo, ele não tem problema nenhum com isso, E eu estou mostrando que que esses atos todos são absolutamente criminosos. A representação foi dirigida ao Ministério Público de Minas Gerais porque o governador ele não tem foro criminal perante o Supremo Tribunal Federal. Então a questão dele tem que ser iniciada mesmo pelo Ministério Público de Minas Gerais. E ele estava ali com o deputado Nicolas Ferreira e com o senador Cleitinho. A manifestação aqui recebeu o número de 65369102-2024-0. Está aqui, enfim, eles já atestaram o recebimento. E depois mais duas representações, Uma contra o ex-presidente da República, em função da entrevista que ele concedeu ao canal extremista português, porque tem uma questão, tá, gente? Todos nós vimos a entrevista, ou pelo menos as pessoas que estão analisando a realidade política aqui no Brasil, e aí você percebe que ele confessou uma série de crimes. Mas é necessário que alguém tome alguma medida para que esse fato formalmente chegue até a Procuradoria-Geral da República, porque fica todo mundo dizendo, isso é crime, ele confessou o crime e tal. Se isso não é levado até as instituições, a coisa pode passar batida, porque o promotor de justiça, o procurador da República, ele não vai lá atrás desse tipo de informação. É necessário que haja alguma iniciativa do cidadão. Então é por isso que eu faço essas representações. Muitas vezes outras pessoas também fizeram, mas enfim, são formas da gente ajudar. Essa então, que ele confessa crimes, recebeu o número lá do MPF de 2024-000-6488. E aí depois também contra o senhor Nicolas Ferreira e o Cleitinho, A mesma coisa, que fizeram pregação anti-vacina. Recebeu o número de 2024-000-6481. Vamos ver agora, sem a dona Lindora Araújo e sem o senhor Augusto Aras, como é que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República irão se comportar, os braços ali dessa instituição. Bom, daí a gente chega aqui a situações um tanto ou quanto caricatas, e se essa gente tiver noção do que eles estão falando, eles vão pensar muitas vezes, O Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, irmão do Flávio 1512, que é o número de depósitos secretos que ele recebeu na sua conta, eles andam pregando aí que o que está acontecendo lá em El Salvador
é um modelo a ser transplantado aqui para o nosso país, né? Aquilo está virando uma autocracia, o presidente de El Salvador já está controlando a Corte Suprema, a Procuradoria da República, ele está censurando a imprensa, os opositores estão sofrendo uma série de sanções. Esse é o modelo muito mais próximo da Coreia do Norte do que de qualquer democracia. Mas essa gente, esses extremistas, eles têm simpatias por essas situações autoritárias. E aí ele veio a público ontem fazer esses elogios, né, e desejar que nós tenhamos aqui no Brasil um Bukele Tupiniquim com a extrema-direita praticando aquilo que está acontecendo lá. Mas será que eles topam fazer tudo mesmo que o Bukele está fazendo em El Salvador? Vamos acompanhar aqui. Central, mas que está dando exemplo para toda a América Latina. Se nós quisermos aqui chegar um dia a ter níveis de segurança iguais a de países europeus de primeiro mundo ou do Canadá, a gente tem que se espelhar no exemplo de El Salvador. Olha, os índices, inclusive na Coreia do Norte, são mais baixos, tá, Eduardo Bolsonaro? Também é uma referência para você, tá? Conseguiu fazer isso se libertando das amarras desse falso direitos humanos e prendendo os criminosos. Direitos humanos é um negócio muito ruim mesmo, né? Tem que prender criminosos, né? Pelo que eu estou vendo, indistintamente, né? Sem respeitar direitos humanos, né? Mas vamos seguir aqui, vamos ver até onde vai dar isso. Quem te disse que é feio dizer que um bandido, um assassino, um sequestrador merece apodrecer na cadeia? Por que é feio dizer isso? Por que a gente tem que sempre falar o politicamente correto, que no final das contas acaba permitindo o desencarceramento em massa? Não é nada feio, né? Um criminoso, uma pessoa que cometeu um erro na vida, a pessoa ficar na prisão perpétua, né? Como você disse, apodrecer na cadeia, né? Indiscriminadamente, seria isso, Porque acaba permitindo que um bandido tenha a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta chance para cometer os seus delitos. Por que alguém que tem carreira no tráfico de drogas tem que ser solto para então cometer um assassinato brutal para quem sabe daí sim pegar um período de cadeia? Bom, o discurso, ele seduz muitas pessoas, né? Porque num país com tantas violências e desigualdades, quando surge um oportunista falando isso, né? Obviamente, muitas pessoas encontram alguma razão, né? Mas eu garanto a vocês que é apenas um discurso superficial. Essa gente não quer combater criminoso, não. Porque se eles quisessem combater criminosos mesmo, eles nunca cometeriam crimes, né? Nunca ficariam ricos na política, ficariam endinheirados com o dinheiro do povo, nunca fariam nenhum tipo de falcatrua, nunca usariam da mentira para corroer a democracia, né? Mas tem uma situação que é preocupante para o clã, se esse modelo viesse a vir aqui para o Brasil. Aqui é a matéria do Jornal de El Salvador. Bukele pediu que investiguem a todos os funcionários de seu governo e anunciou que construirá uma prisão, né, uma cárcere exclusiva para corruptos. Olha só, uma prisão só para corruptos. E ele mandou investigar todos os funcionários de gabinete, todas as verbas de gabinete, todas as transações em gabinete. Será que o clã Bolsonaro toparia uma devassa em todos os seus gabinetes ao longo de todos os tempos para ver se as coisas foram corretas, se não teve nenhuma corrupçãozinha, nenhuma apropriação de dinheiro de um outro funcionário? Então, essa medida do Bukele lá foi uma medida que foi praticada também, né? E que, enfim, essa aí certamente todos nós apoiaríamos, né? Fazer uma verificação geral do que acontece nos gabinetes, sobretudo do PL, né? Começando pelo Valdemar Costa Neto, os deputados do PL, principalmente para dar um exemplo, né? Se essas impolutas criaturas estão agindo conforme diz a lei, né? Ou se eles cometem deslizes, o que no direito penal a gente dá o nome de crimes. E uma vez criminosos, se eles deveriam ir para a cadeia como todos os outros, agora para um presídio de segurança máxima, um presídio só para corrupto, né? O que se sabe sobre a guerra de Bukele contra a corrupção em El Salvador e para a qual ele construirá uma nova prisão? Existem algumas matérias com traduções, e aí tem a própria declaração dele aqui, né? Aqui eu vou colocar para vocês aqui, ó. Eduardo Bolsonaro, hein? Muita calma nessa hora. Olha que ideia interessante essa. Essa eu tenho apoio também, né? Que nadie pense que está blindado. Ele diz, ó, que ninguém pense que está blindado.
Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como... Nós usaremos todas as ferramentas, né, possíveis para enfrentar essa guerra e assim nós construiremos uma prisão. Construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Ou construiremos uma prisão para corruptos. Então, essa ideia não seria uma ideia muito ruim, não, né? Quem não deve, não teme, né? Então, só que tem uma coisa, né? Em El Salvador tem uma outra situação também, tá? Tem censura à mídia lá. E os opositores do senhor Bukele, e os que praticam fake news, inclusive, ou que são considerados produtores de fake news, estão pegando 15 anos de prisão. Está valendo isso também para o clã Bolsonaro, para a extrema-direita aqui no nosso país? Eu acho que essas ideias aí eles gostariam de pular, né? Bom, Coreia do Norte, o sistema brutal de repressão em prisões do país. É igualzinho ao Salvador. Vocês querem implementar o mesmo modelo? Tem uma coisa lá que o Bukele fez muito interessante também, tá? Ele foi em cima dos bens do ex-presidente de El Salvador, que responde pelo nome de Alfredo Cristiani. Ele pegou todas as propriedades sem nenhuma medida social, medida judicial, né, melhor dizendo, por ter sido acusada a criatura como corrupto. E também foi em cima da grana do ex-presidente de El Salvador, que estava em paraísos fiscais, né? Então, aqui no Brasil, seria uma medida que atingiria algumas pessoas muito próximas, né? Como, por exemplo, o senhor Guedes, que tinha dinheiro, tinha não, né? Ainda tem dinheiro lá em paraísos fiscais. Aprendeu também joias brilhantes, tudo do ex-presidente da República. Aliás, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor Bukele. O que o senhor acha de servidor público que pega 1.512 depósitos em dinheiro sem identificação? O que o senhor acha de um ex-presidente que subtrai bens pertencentes ao povo de El Salvador, que rouba, que desvia dinheiro do povo de El Salvador? O que o senhor acha de alguém que compra 51 imóveis em El Salvador em dinheiro vivo? O que o senhor acha dessa história aqui, ó, de alguém que tem 1.512 depósitos, enfim, por aí vai, né? Essa aqui é 51 imóveis comprados pela família. Então, esse discurso aí de prender criminoso é muito interessante, né, para as pessoas que estão cansadas de violência. Agora, em El Salvador tem um negócio, tá, senhor Eduardo Bolsonaro? A polícia prende lá sem ordem judicial e sem nenhuma acusação formal e a pessoa fica incomunicável por 15 dias. 15 dias ela não pode receber visita de ninguém. E aí tem que se marcar uma audiência de custódia, que demora, às vezes, meses para se saber por que a pessoa está presa ali. Então, se esse for um sistema que o senhor quer que se adote no Brasil, cuidado, tá? Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esse mesmo modelo que vocês estão defendendo pode fazer com que, de uma lapada só, todo o clã Bolsonaro seja remetido para o Chilindró, que todos os extremistas de direita sofram sanções de até 15 anos por fazerem publicações nas redes sociais. De fato, é um país muito legal, né? Aliás, vocês estão reclamando muito aqui para as coisas que estão acontecendo no Brasil. Agora nós podemos dizer, né? Tá triste? Vá para El Salvador. Lá você vai ficar feliz da vida, né? Ou vai aqui para a Argentina. Bom, eu fico por aqui, gente, eu não podia deixar de fazer essas críticas hoje no nosso papo, enfim. Vida que segue, filas que andam, mais tarde eu volto. Um grande abraço, tchau!